acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança. Programa apresentado pelo seu pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 31 de maio de 2026, estamos juntos. Que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a sua família. Continuamos falando sobre família. E as músicas que separei, elas falam sobre esse tema. Preste atenção e abra o seu coração para ouvir o que Deus quer falar com você. Primeira música de hoje, A Minha Família, de Regis Danese. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só no Senhor podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de esperar. A minha família é bênção me tratar, minha família com amor edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela te agradeço pelas tuas maravilhas, milagres que ainda há de operar. Minha família é bênção, Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor.
Me ensina a tratar minha família com amor, que edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança. Eu quero, neste momento, dar um abraço especial em todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nessa semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, sinta-se abraçado pelo pastor Ivan. Também um grande abraço naqueles que estão completando o aniversário de casamento. Bodas de ouro, bodas de prata ou bodas mais de 50 ou menos, mas que a bênção do Senhor seja sobre o seu lar, sobre a sua família. Família debaixo da graça. Escute esta música. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença
presença do Senhor. Pega suas mãos aos céus e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança. Agora eu quero oferecer essa música a todos os casais que estão lutando para servir ao Senhor, que estão lutando para criar os seus filhos de acordo com a vontade de Deus. Aqueles que realmente têm se empenhado em estudar a Bíblia, em orar com seus filhos, que você continue firme nesse propósito. Escute a música Arquiteto da Família. Como foi difícil pra Noé ensinar seus filhos, sua família. Como acreditar em um projeto tão grande, sendo impossível aos olhos humanos. Mas a família em unidade acreditou, o ajudou e na arca entrou. Que projeto lindo de um arquiteto para a salvação de uma família. Deus deixou exemplo, temos que aprender que nossa família precisa obedecer com amor e perdão, com a fé e a oração. Um bom testemunho pra mudar a geração. Eu vou ganhar minha família e juntos vamos alcançar o céu, o céu. Eu vou ganhar minha família e juntos vamos alcançar o céu, o céu. Agora chegou o momento que eu leio a Bíblia, e um texto que eu já tenho lido em outros programas também, e que nós estamos meditando nele em nossa Igreja Batista da Esperança, assim como muitas igrejas batistas do Brasil. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses.
Paulo escreveu a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, instruindo a este jovem pastor como ele deveria se portar no meio da sociedade que ele vivia naqueles dias, e ele como líder da igreja onde ele pastoreava. E certamente as palavras do apóstolo Paulo, elas têm muito a nos ensinar. E é isso que estamos fazendo na Igreja Batista da Esperança durante esse mês de maio. Hoje eu quero tratar de um assunto que às vezes é pouco falado. Pastor Gilson Bifano, escrevendo no seu devocional de 2005, já tem um tempinho, mas ele trata algo interessante, uma ferida familiar. E ele pegou o versículo de Provérbios 16, 27, e ele desenvolve algo que eu compartilho com você, uma ferida familiar. Um dos grandes perigos de nossa sociedade, especialmente para as igrejas cristãs, é fazer vistas grossas para uma ferida que está presente em muitas famílias, que é o abuso e a exploração sexual. Numa enquete que realizamos no nosso site Clique Família, perguntamos se as igrejas dos internautas estavam atentas aos problemas como abuso sexual e violência doméstica. Das que participaram, isso já tem um tempinho, 10,9% responderam que sim, e suas igrejas estavam atentas ao problema. Mas a grande maioria, 89,1%, disseram que suas igrejas não estavam atentas a esses problemas. Pensar que as famílias cristãs estão isentas dessas chagas é fingir que o problema não existe, pior do que ignorá-los. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nunca deixou de denunciar essas feridas intrafamiliares. A gente tem na Bíblia registrado o abuso sexual que Tamar sofreu do seu irmão Amon. Eles eram filhos de Davi. Segundo Samuel, capítulo 13, trata dessa triste história, da violência de Sara contra Agar. Gênesis 21, 8 a 20. Então a Bíblia, ela registra esses fatos, e o objetivo é que nós aprendamos a nos desviar dos erros e acertar. E é triste saber que centenas de pessoas que se encontram em nossas igrejas precisam ser ministradas, tratadas e protegidas nessa área tão dolorida das relações familiares. No caso de Amon e Tamar, foi um abuso, um incesto, o abuso de Amon, filho de Salomão, que violentou a sua própria irmã. E no caso de Sara contra Agar, era a serva, trabalhava na casa deles, e ali foi de certa maneira, uma certa violência contra aquela jovem egípcia, da mulher de Abraão, Sara. É triste saber que centenas de pessoas que se encontram em nossas igrejas precisam ser ministradas, tratadas e protegidas nessa área tão dolorida das relações familiares. Sem dúvida, quando Deus projetou a família, essas questões não estavam nos seus planos. O abuso e a exploração sexual são consequências da entrada do pecado no coração humano, de distorce a relação familiar. Gênesis 3, a gente vê isso. Poderá ser muito difícil para todos, mas como disse a presidente do Chile, na época Michelle Bachelet, numa entrevista, para tratar de uma ferida, é preciso, em primeiro lugar, reconhecê-la. É isso que eu quero que você pense comigo aqui um pouquinho, talvez para você ajudar alguém que está passando por uma situação semelhante. Seja um abuso sexual, seja violência familiar. A gente está vendo todos os dias a luta contra o feminicídio, contra o abuso de homens que maltratam, espancam as mulheres ou até matam. E a gente poderia, pensando nisso,
abrir o leque aqui, nós vamos descobrir muitas outras mazelas que acontecem dentro de muitas casas. Este é um fato, né, que nós não temos como fugir desse. Marcas indeléveis ou até mesmo incuráveis são deixadas em muitas almas de crianças frágeis, indefesas e inocentes, que se tornam adultos profundamente infelizes, cheios de culpa por algo que não puderam evitar. E torna-se cada vez mais gritante a necessidade de falar sobre o assunto, pois os abusos sexuais acontecem dentro de nossas próprias casas, numa proporção muito maior do que imaginamos, praticados por pessoas com personalidades doentias, que podem ser pessoas que trabalham nas casas, tio, padrastos, amigos próximos, avós e até mesmo pais. E nós precisamos proteger nossas crianças, e a forma mais eficaz é a orientação. Com linguagem simples e clara, precisamos dizer a nossos filhos e filhas que ninguém tem o direito de tocar as partes íntimas de seus corpos e que beijinhos só podem ser dados no rosto. Isso escreveu num artigo a irmã Elizabeth Bifano, que é psicóloga e que trabalha muito nessa área. As pessoas que abusam sexualmente das crianças geralmente são, entre aspas, boazinhas, demais com elas, na frente dos outros, mas quando sozinhas são chantageadas, são chantagistas e ameaçadoras, proibindo a criança de falar sobre o que acontece com os outros sob pena de passar por mentirosa. No entanto, o índice de crianças que mentem sobre essa questão é muito pequeno. Infelizmente, na maioria das vezes, é verdade, quando ela chega a falar sobre o assunto, é porque está no limite do medo, da culpa e da dor. Alguns sintomas podem ser observados e devem servir de alerta. Criança perde o sono, pesadelos, medo, tristeza. Ela começa a ter dificuldade na escola, agressividade, problemas com alimentação, aversão a adultos e muitas outras coisas. Ao descobrir o abuso, os pais devem ter calma, mas agir. A criança vai precisar de proteção, amor e carinho. E nunca se deve criticar a criança ou acusá-la do ocorrido. Ela não tem culpa. Os pais também não devem se sentir culpados, pois isso não vai ajudar em nada. Se não puderem lidar com o assunto, que busquem ajuda profissional para si e para a criança, para ajudar a superar o trauma. Geralmente, a tendência é ninguém falar nada sobre o abuso, para evitar constrangimentos. Mas é necessário falar. A pessoa precisa saber que não está mais no anonimato, que precisa de tratamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, que o que fez não é normal, não é certo e que fez feridas profundas na vida de pessoas. É preciso coragem e determinação para falar, pois se continuar mais cedo ou mais tarde, molestará outras crianças. Querido ouvinte, querido amigo que me escuta agora, oremos por isso, oremos pelas crianças, oremos pelos lares, pelas nossas famílias, e que sejamos homens e mulheres de Deus que ajudem, que tratem dessas dificuldades, que não deixemos que isso perpetue na vida de tanta gente que se torna adulto sofrido aqui. Minha esposa e eu sempre abordamos pessoas e a gente, quando começa a orar com a pessoa, a gente percebe em alguns momentos os abusos, as dificuldades, e a igreja, a família espiritual precisa ajudar nisso. Os homens serão maus. E isso, infelizmente, com a internet, com as redes sociais fáceis aí, muitos são presas fáceis desses abusadores. Que Deus nos dê sabedoria para cuidar da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, das crianças que Deus coloca para a gente cuidar. Que Deus nos abençoe. Amém. Que o Senhor te abençoe
e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Oh. Vamos orar? Ó Deus, neste momento eu quero colocar as famílias que me escutam nas tuas mãos. Todos aqueles, ó Deus, que pararam um pouquinho para escutar essa palavra. Talvez alguns estejam vivendo esses abusos, sofrendo, ou já foram vítimas desses abusos. Ou talvez presenciem, ou talvez não saibam como agir. Mas que neste momento o Senhor use nosso programa para alertar essas famílias a cuidar dos seus filhos, a cuidar dos seus entes queridos, para que haja realmente famílias saudáveis e não pessoas doentes, pessoas que vão, de certa maneira, repetir essas histórias de maneira negativa no futuro. Que o Senhor intervenha nessas vidas através de servos do Senhor. É a nossa oração, em o nome de Jesus, pedindo a restauração para aqueles que talvez vivam nesse sofrimento, envergonhados e sem saber o que fazer. Ajude-nos, ó Deus, a ajudar estes nossos amigos. É nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Visite a Igreja Batista da Esperança, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas e nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus e tenha um bom dia com Jesus.